Fala, nação tricolor, ligado no Sul Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar um vídeo, e dessa vez um vídeo um pouco diferente, né? Eu resolvi selecionar os melhores jogadores da história do Bahia e fazer um time. Foi um dos vídeos mais difíceis de se fazer no canal, não pela roteiragem, produção e tudo mais, por essa parte técnica aí, mas para escolher esses jogadores foi muito complicado. Eu fui vendo posição por posição, fiz uma lista de cada posição e para escolher só um ou dois, no caso de zagueiro, por exemplo, de meias, foi bem difícil. Mas eu fiz a minha seleção, quero logo frisar isso aqui, que é a minha opinião. Vocês podem escolher outros jogadores aí diferentes para montar o time, mas esse é o meu time. E eu vou passar para vocês falando de cada atleta em um panorama geral da sua passagem no Bahia, da sua carreira e por que ele foi escolhido, né, para fazer parte desse time do Barbaço, do time dos melhores jogadores da história do Bahia. Bom, para começar, né, como fala o ditado, todo time começa por um bom goleiro, vamos falar do arqueiro tricolor escolhido para essa seleção. Depois de muito pensar e selecionar goleiros como Emerson Ferretti, Jean, Ronaldo, Rodolfo Rodrigues, Butice, eu acabei escolhendo Nadinho, o macho, né? Ele foi o goleiro campeão brasileiro de 1959, o primeiro título nacional do Bahia e o primeiro título, né, do Brasil. Bom, Nadinho, ele até apareceu no filme, né, Bahia é Minha Vida. Você que é torcedor do Esquadrão tem que ver esse filme, eu já vi pelo menos umas 5 vezes. E ele aparece ali numa resenha com outros jogadores, né, como Léo Biglia, como Marito, como Vicente Arenari, que participaram da conquista desse título de 59. Mas não foi só o título de 59 que Nadinho conquistou, é que esse foi o mais importante. Nadinho jogou no Bahia de 58 até 68, ficou 10 anos, uma década no esquadrão. E além desse título brasileiro, conquistou 6 títulos baianos e ainda esteve presente numa pré-convocação para a Copa de 62. Ele ia representar a seleção, chamou a atenção do Brasil todo aí, mas acabou não indo para a Copa. Então, de forma praticamente incontestável, né, pelo período que ele ficou no Bahia, pelas conquistas diversas que ele teve no Esquadrão de Aço e por toda a representatividade dele à frente do tricolor, ele foi o goleiro escolhido para defender aí essa seleção. Na lateral direita, a disputa também foi bem difícil, viu? Vou confessar para vocês. Porque nós tivemos jogadores como Leone, né, que foi campeão também em 59, Perivaldo, que infelizmente faleceu aí recentemente, né, o Peri da Pituba, que jogou também na década de 70 no Bahia. Depois foi pro Botafogo e no Botafogo acabou ainda indo para a seleção, fez algumas partidas lá. E mais recentemente tivemos Daniel Alves, né, que foi um cara que no Bahia conquistou a Copa do Nordeste, não ficou tanto tempo, mas é o maior conquistador de títulos aí do futebol atualmente, né, e pela projeção que teve depois e pelo que fez no Bahia até sair mesmo em um curto espaço de tempo, merece estar aqui também nessas menções honrosas. Mas o escolhido, na minha opinião, pela qualidade técnica, né, apesar de não ter ficado tanto tempo no Bahia também, foi um cara que conquistou títulos enquanto esteve aqui e merece estar na equipe titular. Pra mim é Zanata. Ele jogou no Bahia de 86 até 88 e conquistou todos os títulos baianos que disputou, de 86, de 87 e de 88, mas acabou não sendo campeão brasileiro. E ele, acredito eu, deve se arrepender disso até hoje, porque no meio da trajetória do Bahia no Campeonato Brasileiro de 1988, Zanata acabou saindo pro Palmeiras, né? E quem continuou aí como titular no Bahia na direita foi Tarantini. Mas pela qualidade técnica, né, ele tinha uma qualidade muito apurada para lateral, habilidade, tocava bem na bola e cruzava muito bem, muitíssimo bem. Deu muitas assistências para Bobô, para Cláudio Adão em 86. Então, por tudo isso, ao meu ver, Zanata foi o melhor lateral esquerdo da história do Bahia e tá na seleção. E na zaga, vamos partir logo para a zaga, né? Depois a gente fala da lateral esquerda. Eu escolhi para primeiro zagueiro Roberto Rebouças. Ele é conhecido como o xerife, né? Tinha um bigodão, foi capitão do Bahia aí por quase todo o tempo que teve no esquadrão, mas ele veio contratado do time de Canabrava, né? Pertencia ao Vitória, jogou de 63 até 67 no Bahia, depois saiu e quando voltou ficou por quase toda a década de 70 e conquistou 7 títulos baianos, né? Ele era o xerifão daquele time que conseguiu o heptacampeonato, né, na mais conhecida década de ouro. E era um cara que para a época tinha uma boa altura, né, tinha 1,86 m,
era um jogador, um zagueiro. Naquela época, zagueiro geralmente não tinha muita técnica assim e tudo mais, mas era um cara que se destacava e tinha grande poder de liderança naquela equipe e ajudou muito o Bahia a conquistar diversos títulos, então merecidamente tá aqui. E para ficar ao lado de Roberto Rebouças, um companheiro, né, um companheiro de equipe dele, jogou um período no mesmo momento que ele, só que também em outras ocasiões, é o Sapatão. Um dos poucos que conquistou os 7 títulos do Bahia na década de 70, né? Um dos poucos que participou de todos os títulos do heptacampeonato. Então ele ficou aí de 73 até 79 conquistando títulos baianos pelo esquadrão e tendo altíssima importância, principalmente pela sua raça e determinação, que era o que o marcavam como jogador. Então a dupla de zaga aí, papá, é de respeito, dupla de zaga pegadora, mordedora e que ganhou muita coisa pelo Bahia, então tem que respeitar. Mas a gente não pode deixar de dar as menções honrosas aqui para os outros que poderiam estar nessa seleção aqui na posição de zagueiro. Vicente Arenari, por exemplo, foi campeão brasileiro pelo Bahia em 59, se destacou também no Palmeiras, né? Ficou um bom tempo no Bahia e foi muito importante. Muitos dizem, né, daquele próprio time, né, como no filme Léo Bilha, Marito, Nadinho, falam que Vicente Arenari foi o melhor jogador do Bahia no título brasileiro de 59. Então ele teve uma participação muito importante naquele título, de liderança e também de qualidade técnica, porque apesar de ser um zagueiro, falavam que ele tinha muita qualidade com a bola nos pés, então merece essa menção honrosa aqui também. Outros que poderiam estar aqui, mas não estão porque a concorrência é pesada, são João Marcelo, campeão em 88, e Pereira, né, que também foi campeão e batia falta muito bem, viu? Pereira fazia diversos gols de falta, chutando forte, até colocada também. Fazia muitos gols de fora da área, com muita firmeza no pé ali, então merece essa menção também. Então vamos partir agora para a lateral esquerda, né? Na esquerda tivemos jogadores como Serginho, que brilhou no Milan, Romero, Florisvaldo, que foi um dos mais técnicos laterais esquerdos do Bahia, jogou muito também. Paulo Robson, que conquistou o título de 88, né, o famoso Coruja. Jefferson, mais o cara que conquistou a posição e que para mim merecidamente está aqui na lateral esquerda, é um jogador que saiu recentemente do Bahia, né? É o lateral esquerdo Avni. Ele pegou a época sombria do Bahia e também o reerguimento do esquadrão, se a gente pode dizer assim, né? Ele jogou no profissional desde 2006 no Bahia, mas já estava antes, né, na base, chegou desde novo para o Esquadrão de Aço e pegou a Série C, pegou a Série B e a Série A pelo Bahia, né? Então ele conseguiu subir junto com o esquadrão e foi muito importante também no decorrer da história, defendendo as cores do nosso tricolor de aço. Em 2007 foi muito importante no acesso da Série C para a Série B. Em 2008 também se destacou muito na Série B, apesar do Bahia estar jogando lá no Joia da Princesa, não ter jogado muito bem, ter brigado mais para fugir de rebaixamento do que qualquer outra coisa. E em 2009 ele acabou sendo emprestado para o Santo André. E aí quando voltou para o Bahia para jogar a Série B de 2010, foi um dos principais jogadores da campanha do acesso do esquadrão da Série B para a Série A, junto com Adriano Michael Jackson, Jael, Fábio Bahia, Alisson, Nem e diversos outros. E ele fez até uns golzinhos aí, foi muito importante. Em 2011 também se destacou, né? Foi um dos melhores laterais esquerdos aí da Série A, só que começou a ter problemas seríssimos de lesão, né? Depois do acesso do Bahia em 2010, ele chegou a ser cogitado em times como Santos, Corinthians, Internacional. Tinha gente até que pedia ele na seleção, só que as lesões depois acabaram com ele, né? Por um erro médico, ele acabou se prejudicando, tiraram o menisco dele quase todo, se não todo aí, e ele não pôde ter uma sequência, né? Ficou muito tempo no DM do Bahia, tentou voltar, não conseguiu, mas mesmo assim conquistou o título baiano de 2012, o de 2014 e o de 2015 pelo esquadrão. E por pegar todo esse período aí caótico no Bahia, subir com o Bahia da Série C até a Série A, ao meu ver, ele merece estar aqui na lateral esquerda da seleção dos melhores jogadores da história do Bahia. Agora uma posição também muito boa do esquadrão, que eu não tive dúvidas em escolher, só que é complicado ter que deixar alguns de fora, né? Estou falando da volância ali, do volante. O Bahia teve grandes jogadores nessa posição, mais recentemente Preto Casagrande, né? Ganhou a Copa do Nordeste, jogou muito pelo Bahia,
ficou na seleção da revista Placar, né? Ganhou a bola de prata em 2001. Tivemos também Bebeto Campos, que ficou um bom tempo no Bahia, também ganhou a Copa do Nordeste, foi muito importante para o esquadrão ali no começo da década de 2000. Gil Sergipano, que participou da campanha de 88, foi um cara também muito importante, porque fez o gol da segunda partida, né, a partida de volta contra o Fluminense em 1988, na Fonte Nova lotado, o maior público da Fonte Nova até agora. Ele fez um golzinho e foi muito importante para o Bahia naquela trajetória até o título, então ele merece essa menção também. Tivemos Paulo Rodrigues, que talvez tenha sido o volante mais técnico do Bahia, né? Um craque de bola realmente. Jogava demais Paulo Rodrigues, tinha uma técnica apuradíssima, né? Com a bola no pé fazia estrago, dava lançamento, enfiada de bola, era um jogador muito bom. Ganhou o título de 88 e foi uma das peças mais importantes, né? Se destacou muito pelo Bahia, mas quem está de titular na volância do Bahia, na seleção dos melhores jogadores da história, é ele, né? Baiaco. O jogador que até hoje tem mais jogos com a camisa do esquadrão, não poderia estar de fora, né? E como o Evaristo falava e muitos outros comentaram, Baiaco parecia que tinha 4 pulmões, né? O cara corria por todo mundo no campo, ali na parte de trás, ele cuidava de tudo e foi um dos caras mais representativos do Bahia, né? Porque você fala de Baiaco, você lembra de Bahia, ficou muito tempo no esquadrão, foi muito importante. Foi um dos poucos que conquistaram, né, ali junto com o Sapatão, que eu já citei, o heptacampeonato baiano, né? Ele participou de todos os 7 títulos daquela década de ouro do Bahia, a década de 70, de 73 até 79. Então não tinha como ficar de fora dessa seleção. Ele jogou, para vocês terem ideia, de 1967 até 1980. E além desses 7 títulos baianos seguidos aí pelo Bahia, ele ganhou outros 3. Então ele tem 10 títulos acumulados pelo Esquadrão de Aço. Naquela década de 70, o time do Bahia era imparável, né? Só faltou mesmo a conquista de um título brasileiro. Mas a gente tem 59 e 88, né? Não somos a turma lá do lixo, que nunca ganhou de ninguém. Então tá tudo suave. Mas foi realmente um time muito bom esse da década de 70 e que a gente tem que fazer alusão aqui a todo momento. E tem outros jogadores daquele time aqui na seleção, porque foi um dos maiores times que o torcedor do Bahia já presenciou. E agora, para compor o meio campo, também não foi uma missão muito fácil não, vou para jogar ali com Baiaco protegendo todo mundo ali, correndo por todo mundo. Eu botei no meio campo, primeiro, né, o meio campo pela direita, vamos dizer assim, Bobô. O principal personagem do nosso segundo título nacional, o título brasileiro de 1988, né? Bobô era o capitão daquela equipe e foi o cara que decidiu, né? O cara que jogou muito durante todo o campeonato, que fez gol contra o Fluminense na semifinal, que fez os 2 gols contra o Internacional no primeiro jogo da final, né? E foi um cara muito importante. Depois, ainda por conta dessa campanha, foi para a seleção. Então não tinha como não estar aqui. Eu acho que é o jogador mais idolatrado aí da história do Bahia, porque vamos dizer que é o mais recente, assim, desses maiores ídolos da história do nosso Esquadrão de Aço. E Bobô não jogou no Bahia só em 88 não, né? Ele veio da Catuense, jogou a partir de 86 pelo Esquadrão, ganhou os títulos baianos de 86, 87 e 88. Em 86, inclusive, ele fez uma ótima dupla ali com Cláudio Adão, se destacou bastante, fez gol que ganhou placa na Arena Fonte Nova e foi ganhando experiência até chegar em 88 e ser o principal personagem do nosso título. E depois foi para a seleção, como comentei, e para outros times como São Paulo, Flamengo, Fluminense, mas com 34 anos, né, voltou para o Bahia para poder encerrar a carreira, né, foi grato ao time que o fez se destacar aí no futebol nacional, no time que ele foi mais feliz, né, que ele conquistou títulos, que ele desabrochou aí para o mundo desportivo. Então ele veio para o Bahia ainda e jogou de 95 até 97, mas não conquistou títulos, só que mesmo assim ainda meteu seus golzinhos, foi importante para o Bahia e está aí na nossa história e não poderia deixar de estar nessa seleção. E para jogar ao lado de Bobô ali, de Baiaco também, outro que também é um dos maiores ídolos da história do Esquadrão, que eu já tive um prazer de tirar foto, né? Eu já tirei foto com o Bobô também, mas esse cara eu tive o grande prazer de ir no programa, né, no Donos da Bola, e tirar uma foto com ele, participar do programa junto com ele ali. E eu tô falando do segundo maior artilheiro da história do Esquadrão. Eu tô falando de Douglas Franklin. Fez 211 gols enquanto vestiu a camisa do Esquadrão. Também jogou no Santos de Pelé na década de 60, né? Fez 111 gols, também foi muito importante pro Santos. Mas foi no Bahia que ele conquistou diversos títulos baianos, né? Também participou dessa campanha do heptacampeonato, participou dos 7 títulos de 73
até 79 e não poderia ficar de fora, né? Ele era inclusive conhecido como o Lorde, né? Porque parecia um Lorde dentro de campo, jogava com muita classe e apesar de ser meia, chegava direto na área, metia muito gol e por isso, né, que ele é o segundo maior artilheiro da história do esquadrão. Participou daquele time muito bom com Beijoca, Baiaco, Sapatão e diversos outros craques aí e foi muito importante para a história do nosso Bahia e compõe aí essa meiuca brilhante, essa meiuca aí vencedora, composta por Baiaco, Douglas e Bobô. E no meio campo aí a gente também não pode deixar de citar outros jogadores, fazer uma menção honrosa aqui para jogadores que não estão aí nessa seleção, mas podiam muito bem estar. Como Luiz Henrique, né, que jogou no Bahia ali na década de 90, começo da década de 90, foi para a seleção, foi o último jogador do Bahia a ir para a seleção, então foi muito importante aí para o esquadrão. Não poderia deixar de citar também Fito, outro desses poucos jogadores que participaram de todos os títulos baianos do Bahia na década de 70 ali, todos não, né, mas o de 73 até 79, que foi o heptacampeonato. Ele inclusive fez o gol do Bahia que fez com que o Bahia ganhasse esse 7º título em cima do Vitória em 79. O Bahia venceu de 1-0 com aquele chutaço dele de fora da área que o goleiro acabou aceitando, né? Tomou aquele frangão. Então, outro jogador importante que merece essa menção. E o outro cara, outro meio-campista que eu também gostaria de citar é Sanfilippo, né? O argentino. Acho que o melhor estrangeiro que vestiu a camisa do esquadrão. Jogava demais Sanfilippo. É um dos maiores artilheiros do campeonato argentino, se eu não me engano, o 4º. Não teve uma passagem tão longa pelo Bahia, mas enquanto esteve aqui foi muito bem e chamou a atenção de todos. E agora, meus amigos, vamos partir para o ataque, né? Outra posição. Rapaz, não teve uma posição que eu não tive dificuldade, mas essa do ataque realmente foi complicada. Vocês vão ver pela lista de menções que eu fiz aqui de jogadores que acabaram não ficando nessa equipe, mas mereciam estar. Para começar, ali pela direita, né? Ele jogava em tudo que é lugar do ataque, mas vamos botar ele ali pela direita. Eu tô falando do baixinho infernal, eu tô falando de Osni, um dos poucos que se destacou jogando pelo Bahia e pelo time de Canabrava, né? Pelo Vitória, ele também foi muito bem lá, ganhou bola de prata de 72 e 74 no time de Canabrava. E no Bahia também conquistou muitas coisas. Apesar de ter 1,56 m, fazia muitos gols de cabeça, né? Fez muitos gols pelo esquadrão. E não é à toa, né, que ele é o 5º maior artilheiro da história do Bahia, com 138 gols. E ele participou também, de certa forma, do heptacampeonato, só que de apenas um título, né? Ele jogou em 78, mas também jogou em 80, em 82, 83 e 84. E nesse período que ele esteve no Bahia aí, conquistou 4 títulos baianos, né? Junto com Beijoca, Osni não era brincadeira, os dois jogaram muito pelo esquadrão. E já que eu falei de Beijoca, já vamos partir aqui para o próximo atacante, né? Para o segundo atacante que vai ser, na nossa formação aqui, o centroavante. Ele mesmo, Beijoca. Beijoca jogou 7 anos no Bahia e conquistou 6 títulos baianos. E além disso, ele é o 12º maior artilheiro da história do clube com 106 gols. Mas o que chama mais atenção em Beijoca, o que chamava mais atenção era o fato dele ser um atacante folclórico, né? Um cara muito boêmio, que tem muitas histórias para contar aí de bebedeira, de botar cachaça no caju, de bebo para concentração e mesmo assim meter 1, 2 gols no jogo, né? Então foi um cara que marcou época pelo Bahia, não só pelo que fez dentro de campo, mas também pelo que fez fora, né? Tem muita história para contar, nosso querido Beijoca, e é muito representativo aí, né? Fez muito pelo Esquadrão de Aço, conquistou 6 títulos baianos, né? Foi um cara muito importante e não é à toa que é ídolo da torcida do Bahia e merecidamente está aqui como nosso camisa 9, como nosso centroavante nessa seleção dos melhores jogadores da história do Bahia. E para compor, né, esse trio de ataque aí, foi uma missão difícil escolher esse último cara. Mas eu acabei escolhendo ele que eu acho que é o nosso maior ídolo aí nos últimos 20 anos, né? O Wesley Pitbull, torcedor declarado do Bahia, chegou a jogar no Vitória também em uma temporada e jogou bem, mas um dos poucos que jogou muito bem no Bahia e no Vitória, mas é torcedor declarado do Bahia, já revelou isso diversas vezes. É um cara que sempre representou muito bem o clube e jogou demais, né? Jogou demais enquanto esteve no Esquadrão de Aço. O Wesley Pitbull, ele batia falta muito bem, chutava muito forte de fora da área, de dentro da área, de tudo que é lugar, ele soltava o pombo sem asa, a porrada. E também tinha explosão, né? Tinha certa velocidade, era um jogador que não ficava ali preso dentro da área, podia sair bastante também, carregava pelos lados, um jogador, um atacante completo, né? Que o futebol
com certeza sente falta. Ele se destacou muito também lá no Japão, né? Considerado rei lá no Japão, mas no Bahia ele vestiu muito bem a camisa e se destacou demais. E não é à toa, né, que ele é o quarto maior artilheiro da história do Bahia, com 140 gols. Ele jogou em 91, 93, 94, 98 e 99. E nesse período aí que ficou no Bahia, ele conquistou 5 títulos baianos. Mas, meus amigos, foi difícil, como eu falei, escolher para essa posição. Então eu vou fazer umas menções aqui para ninguém ficar de fora, né, pra gente pelo menos citar. E você, torcedor, certamente deve discordar de algumas escolhas aí, principalmente aí pro ataque, que foi muito difícil de optar apenas por 3. Mas o Bahia teve Carlito, né, que jogou na década de 40, em 59 foi reserva de outro cara que também poderia estar nessa seleção, que é Alencar. Carlito foi o maior artilheiro da história do Bahia. Alencar foi o 8º maior artilheiro da história do Bahia. A gente também teve Nonato. Nonato conquistou os 2 títulos do Nordeste na década de 2000. Depois ajudou o Bahia a sair da Série C, né, na época sombria do esquadrão. A gente teve Robigol também, que conquistou os títulos do Nordeste. Atuou muito bem ali ao lado de Nonato e posteriormente ao lado de Sérgio Alves também. Dos mais antigos a gente também pode citar Picolé, pode citar Jorge Campos. Cláudio Adão, né, que apesar de uma passagem um pouco curta pelo Bahia, né, 86, 87, ali depois já acabando a carreira no começo da década de 90. Foi bem, né, fez muitos gols, foi importante para o Bahia, fez, como eu falei aí anteriormente, uma dupla muito boa com o Bobô. Tem Dadá Maravilha também, que apesar de também ter vindo em final de carreira, foi bem com a camisa tricolor. E outro que a gente não poderia deixar de citar é Haldinei, né, que fez o gol do título baiano de 94, aquele título suado, né? O gol só saiu no finalzinho e ele ficou no Bahia ali por boa parte da década de 90 e foi importante para o esquadrão em diversas ocasiões, mas essa foi a principal e não poderia deixar de ser citada. Esse é o time, né, galera? Mas todo time tem que ter um bom técnico e essa aí foi a decisão mais fácil que eu tomei. Sem sombra de dúvidas, o maior técnico que o Bahia já teve foi Evaristo de Macedo. Não só pelo título brasileiro de 88, né, com um time para ele, né, até limitado de certa forma, ele mesmo acabou revelando isso. Ronaldo Passos acabou contando esse segredo aí que Evaristo, no final do jogo lá no Beira-Rio, em que o Bahia acabou se sagrando campeão, né, empatou por 0-0, ele já estava indo pro vestiário, Ronaldo encontrou com ele e lhe disse isso, que ganhou mesmo com um time ruim, mas não só por esse título de 88, como também pelos títulos baianos, né? Ele foi campeão baiano pelo Bahia em 1970, em 71 e em 73, né, onde ele começou a trajetória aí do heptacampeonato, que depois outros técnicos acabaram levando, como Zezé, enfim. E também conquistou os títulos baianos de 88, 98 e 2001. E em 2001 ele também ganhou a Copa do Nordeste, né? Em 2002 acabou sendo Bobô, que eu citei aqui como jogador, mas como técnico acabou sendo importante para o Bahia também, porque conquistou esse título de 2002 aí da Copa do Nordeste. Então, sem sombra de dúvidas, o escolhido para treinar essa máquina aí é Evaristo de Macedo. Esse time todo aí, cada um no auge da sua época, nas mãos de Evaristo, com certeza, meu amigo, ia conquistar muitas coisas, viu? Ia conquistar títulos demais, ia dar muitas alegrias para a nação tricolor. Mas eles, cada um em sua época, com certeza, deram alegrias demais para essa nação apaixonada. Mas enfim, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção que eu compus aí. A minha seleção, né, na minha opinião, a seleção dos maiores jogadores da história do Bahia. Eu fiz até as menções aqui para os caras que eu não botei, mas poderia botar. Espero que eu tenha agradado a todos, apesar de ser muito difícil fazer isso. Então comenta aí quem você acha que não deveria ficar de fora e acabou ficando. Quem você acha que não deveria estar na seleção e tá. E comenta também outros tipos de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, né? Porque em breve também deve sair a seleção dos piores jogadores da história do Bahia, né? Essa seleção lastimável aí. Eu também estou pretendendo falar um pouco mais da história do nosso esquadrão, né? Falar de títulos importantes, esmiuçar mais o título, né, a época, o contexto em que aconteceu aquele título, falar especificamente de alguns jogadores, alguns deles daqui da seleção, que marcaram época no Bahia, que foram ídolos e que merecem uma atenção um pouco maior, que você, torcedor, tem que conhecer um pouco mais, né? Então eu acho importante isso, resgatar a história do nosso time, né? O time que a gente ama, o time que a gente acolheu, não sei se desde criança para você, mas no meu caso, desde criança, ou se você aprendeu a amar com o tempo. Enfim, esse time que sempre nos dá muitas alegrias, algumas tristezas, mas que a gente acaba acolhendo, acaba aprendendo com elas e sofrendo no momento certo e para posteriormente
ficar alegre com diversas outras conquistas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like para fortalecer. É muito importante você deixar o like para ajudar o canal a crescer. E também não esquece de compartilhar com todos os amigos e familiares tricolores e de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo do nosso Esquadrão de Aço. Acompanhar a história, acompanhar as notícias aí do dia a dia, o cotidiano tricolor e diversas outras coisas. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?